A Mariana Nascimento, ela é psicóloga e ela aceitou o nosso convite para explicar para a gente, na verdade, o que é uma compulsão e quais são os seus sintomas. E a gente se aprofundar um pouquinho mais para entender por que tanta gente acaba sofrendo com compulsão e se tem como a gente dar uma maneirada, né? E o nosso psicológico, como é que funciona quando o assunto é compulsão alimentar. E é sobre isso que a gente vai conversar com ela agora. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Manu. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela segunda vez já. Isso, é um prazer te receber aqui. Mariana, quando a gente fala em compulsão alimentar, né, e como lidar com esse problema, porque é um problema, e que muitas vezes a pessoa não sabe como se desligar, muitas vezes precisam procurar a ajuda de um psicólogo, de um profissional para esse momento. Às vezes tem gente que diz assim, olha, você é assim porque você quer. Isso é uma das coisas que a gente vive observando vocês profissionais dizendo, olha, as pessoas têm que ter cuidado com o que falam, não é que as pessoas sejam mimimi, não é isso. Há situações que não é porque a pessoa queira. Realmente ela precisa de um apoio, ela precisa de uma ajuda, às vezes precisa de um profissional mesmo. E aí eu queria que você já começasse logo a falar, na verdade, o que é uma compulsão alimentar e, de uma certa forma, quais são os sintomas, para as pessoas já ficarem atentas, né? O que você falou em relação ao julgamento é o que dificulta bastante as pessoas entenderem que a compulsão alimentar, ela é um adoecimento. Então, a compulsão alimentar, ela está relacionada ali ao ambiente que você vive, a tua sensibilidade emocional também, quando é muito intensa. E a gente não pode deixar de falar que também tem uma relação com a nossa cultura, né? Então, veja, algumas pessoas, elas têm mais sensibilidades às suas emoções e acaba ali usando a alimentação como uma forma de lidar com as próprias emoções quando são muito difíceis, né? Então, veja, a compulsão alimentar, ela tem algumas características que são importantes que a gente consiga, né, conhecer, e essas características estão relacionadas a essa dificuldade de lidar com a alimentação, né? As pessoas, elas acabam se alimentando de uma forma muito exagerada e tem aquele movimento de se alimentar muito no período da noite, né, de forma escondida, e principalmente acontece após as pessoas terem algum evento desagradável e não conseguem lidar com aquela emoção que incomoda tanto e acaba indo para o lado da alimentação compulsiva, né? E a alimentação compulsiva, ela também está muito relacionado àquele ambiente onde as pessoas aprenderam a lidar com suas emoções usando a alimentação. Nem querem desabafar, nem querem falar sobre o assunto, Isso. muitas vezes querem se trancar e aí elas vão para os alimentos. Isso. Nossa. Nós podemos levar em consideração a nossa cultura aqui do Piauí. Tudo a gente relaciona à alimentação. É um almoço de domingo, é um café da manhã, então a alimentação está muito ali perto da gente. Então, se a gente pode parar para pensar, quantas vezes a gente já escutou assim, não tá bem, vamos ali comer um lanche, não tá bem, vamos ali fazer aquele almoço. E a gente vê até a conversa, né, de amigas, hoje também eu vou extravasar, hoje eu vou realmente comer de tudo. Eu tô afim de um doce. As coisas só vão superar se eu só dá certo se eu tiver doce. um chocolatinho na mão. E a gente não vai tomando conhecimento, não vai percebendo que isso vai sendo uma forma de lidar com as nossas emoções, que nós não temos ali a habilidade de lidar com elas. E aí, como a gente pode observar algumas situações? Você falou algumas e tem outras que todo mês vem. Que é a nossa TPM, né? A TPM da mulherada, que deixa a mulher mais nervosa, deixa a mulher mais ansiosa, a mulher se sente mais inchada, dor nas mamas, e vem a história da compulsão alimentar. Muitas pessoas acabam descontando nos alimentos, principalmente como você falou, na questão dos doces, né? E as mulheres devem ficar atentas relacionada a essa época, né? Tipo, tem mulher que diz assim, 15 dias antes eu já começo. Nos dias, tô daquele jeito. E tem muitas que passam essa época e continuam ainda, praticamente uns 20 dias nessa brincadeira. E que muitas vezes é nessa época que elas estão mais inchadas e aí elas acabam se condenando porque acham que comeram demais e muitas vezes há esse exagero realmente. E como é que essas mulheres podem se ajudar, principalmente na época da TPM?
É até importante isso que você está falando agora, porque a compulsão alimentar, ela precisa continuar mesmo após a TPM, esse período mais sensível da gente. Então, nesse momento, é importante, até porque, por exemplo, o doce é um alimento que é inflamatório. Sim. Então, esse período da menstruação é importante até mesmo, por mais que você tenha ali aquela relação com o doce, que vai melhorar, que traz aquela sensação de bem-estar, né? Porque é hormonal, né? Essa sensação de bem-estar com o doce. Então, é preciso ficar um pouquinho mais atenta, por isso que é importante fazer exercício físico, né? Que ajuda a reduzir um pouco essa vontade de doce. E é importante também fazer, se você percebe que é de forma exagerada, o que a gente considera de forma exagerada? Tudo que compromete a tua saúde. Tem um impacto na tua saúde, que leva ali um impacto ambiental, também na tua relação com as pessoas e na forma de você ver o seu próprio corpo. Então, é preciso também, muitas vezes, buscar um acompanhamento médico, né? Não só fazer a redução. A gente percebe que quando a gente está exagerando nos alimentos, a gente sabe que a gente passa do limite da gente. Todo mundo sabe quando está comendo e que sabe que está exagerando. Inclusive, você come, você já está saciado, mas você quer comer mais. Você come ao ponto de passar mal, né? As pessoas costumam dizer assim, meu Deus, eu comi, não era para ter exagerado como exagerei, tô me sentindo daquele jeito, cheia, inchada. E aí, nessa hora, a gente quer ter uma informação. A compulsão, ela é mais provocada pelo estresse ou pela ansiedade? Esse episódio que você falou, né, da gente comer, mesmo já tá com aquela saciedade, é considerado, se isso acontecer a longo prazo, né, de 6 meses a 1 ano, já é um episódio ali característico de uma compulsão alimentar. Eu já estou cheia, mas eu não consigo parar, sai do meu controle. O estresse, a ansiedade, ela pode sim gerar essas dificuldades com relação à alimentação. Veja, uma pessoa que trabalha num ambiente super estressante e que a única forma que ela aprendeu de lidar com aquele estresse é a alimentação, o happy hour? O que é o happy hour, né? Então, assim, o estresse e a ansiedade são duas emoções que acabam afetando muito essa relação com a alimentação. E existe até mas nem todo mundo que faz isso. Tem pessoas que não têm essa relação com a alimentação, conseguem ter um autocontrole. Tem gente que é ao contrário, às vezes. E tem gente que deixa de comer, acaba anulando até a alimentação. E aí, quando você fala assim, a gente chama atenção para um outro episódio psicológico falando, que é a depressão. Sim. A depressão já é contrária a essa situação? Muitas vezes a pessoa pode deixar de comer no lugar de comer ou também pode acontecer? Depende muito de cada pessoa. Algumas pessoas, elas acabam aumentando essa vontade de comer, né, o apetite. Outras pessoas, elas podem realmente chegar a esse episódio de não querer se alimentar. E é por isso que é importante até mesmo quando você tem um indicativo para você buscar o psiquiatra vai avaliar qual a melhor medicação para você tomar nesse momento. Porque se você já tem episódios de compulsão alimentar, você já tem dificuldade, né, com a alimentação, ele precisa ter esse cuidado, porque alguns medicamentos aumentam o apetite. E se você já tiver episódios de compulsão alimentar, pode sim aumentar, né, esses episódios e interferir na própria autoestima, né? Você já deu uma dica de como a gente pode já começar a tratar. Na TPM você falou do exercício físico, que é importante, que mexe com você. Mas assim, quando a gente fala da compulsão, existe algo que é mexido ao ponto de que a pessoa pode tratar? Por exemplo, com um psicólogo, você falou com um psiquiatra, mas como a gente pode se ajudar ou ajudar alguém que a gente está observando que está exagerando nessa compulsão? A primeira coisa que a gente precisa fazer é observar e ao mesmo tempo fazer o acolhimento daquela pessoa, né? E até mesmo você se acolher nesse momento. É um adoecimento, não é uma falta de vergonha, né? Como muitas pessoas, é exagero, não é isso, é um adoecimento. Então você perceber que, principalmente que a alimentação saiu do seu controle, não é mais algo que vai te fazer nutrir, vai passar disso, é uma forma que você está até mesmo usando de uma forma que vai machucando você, fazendo com que você se entristeça.
é muito importante a gente ficar atento como é que você se sente após você se alimenta. Se vem um sentimento de culpa, de vergonha, de tristeza, é porque você está ali, é possível que você esteja tendo uma relação difícil com a alimentação. Então, a primeira coisa que você precisa observar é quais são os sentimentos que estão vindo quando você passa a se alimentar. Se você sente vergonha de se alimentar com as outras pessoas, aquela pessoa assim, não vou jantar com a minha família, não vou sair com a minha família, só faz a alimentação de forma isolada, então já são os primeiros sintomas ali que a gente precisa ficar atento. Então, principalmente, é importante procurar um psicólogo que vai fazer essa avaliação. E por que é importante fazer o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo e outros profissionais também, como o profissional de educação física, o nutricionista, que vai auxiliar ali naquele movimento de cuidado. Existe algum tipo de doença que você conheça que venha trazer também essa compulsão? Porque assim, um exemplo, né? A minha mãe fez esterectomia, mamãe era bem magra. E mamãe fez esterectomia. E eu percebi que a relação dos remédios também influenciam. Sim. Mamãe teve uma fase de depressão e acabou tomando também os medicamentos. E ela tem a sensação de que pode ter sido os medicamentos, mas aumentou realmente esse desejo da... Inclusive, eu queria até saber, as pessoas podem ter uma compulsão alimentar e não perceber também que tem? Porque assim, minha mãe às vezes diz, eu nem comi, só que a gente tá vendo. A gente tá conseguindo ver, né, mamãe? A gente tá conseguindo entregando ver. Sua mãe. Pois não é? A gente tá conseguindo ver. Não, mas eu nem comi assim. Mas pode ser algo também que a pessoa não perceba e vá comendo sem perceber? Nós temos muito o hábito do beliscar. Sim. Né? O beliscar é que muitas vezes os nutricionistas eles vão trabalhar para fazer essa diminuição. E é possível que tenha acontecido isso. Alguns medicamentos aumentam a vontade de se alimentar. Ao mesmo tempo, tem outros transtornos também que acabam potencializando ou acontecendo esses episódios de compulsão alimentar, como a própria depressão, né, transtornos de ansiedade, outros transtornos mais específicos como de personalidade, pode acontecer, transtornos de hiperatividade e atenção também. Claro que é muito relacionado também com o ambiente. Veja só, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de identificar porque ela vive numa família onde esse comportamento é naturalizado, faz parte ali, né? Sim. Então fica muito difícil dela identificar que ela está passando por um processo de compulsão alimentar. Então, numa família onde as pessoas já têm esse processo de sobrepeso, que não tem horário para se alimentar, todo momento está ali naqueles belisques, pode sim ser mais difícil. E nesse momento tem que buscar realmente ajuda, né? Porque aí é que a pessoa vai se culpando mais e mais. E isso automaticamente vai mexer com a ansiedade, vai trazer estresse e um incômodo, né, psicológico na pessoa também. Ela vai começar a se sentir mal. A gente sabe que às vezes há um desconforto na hora de vestir uma roupa, na hora de querer sair, né? Isso tudo também chama atenção para a gente poder, a rede de apoio, poder dar esse apoio. E aí a gente imagina que algumas doenças também, por exemplo, tem pessoas que acabam se tornando obesas e na família nem tem ninguém. E aí é algo que vai acontecendo e de repente traz outras doenças também, essa compulsão, né? Recentemente saiu alguns estudos que após a pandemia houve um índice maior em relação a sobrepeso e obesidade. Nós passamos por uma situação bem difícil e a gente ainda está ali passando por esse momento, né? Tem várias consequências. A gente passa que só porque ficou ali em 2020 ficou. Não. Então, muitas pessoas passaram a ter uma relação um pouco mais complexa com a alimentação, mesmo de dificuldade de colocar horário, porque a gente não tinha horário, né? Quando é que a pessoa, às vezes, vai notar que existe ali uma compulsão alimentar? Vamos supor que uma mulher ela vai no ginecologista e a ginecologista alerta que ela está com sobrepeso. Então, ela começa a perceber. Então, por que eu estou com sobrepeso? Como é que anda a rotina da minha alimentação? E aí, depois é que ela vai percebendo que existe ali a compulsão alimentar. Muito bom. Quando a gente fala Mariana, de compulsão, existe uma diferença de compulsão alimentar e transtorno alimentar ou é tudo igual?
dentro do DSM, né, que é o que norteia ali nós em relação às doenças, né, a compulsão alimentar está ali dentro dos transtornos alimentares, né. Agora, tem outros transtornos alimentares que é a anorexia, a bulimia, né, que também são adoecimentos que ocasionam ali uma dificuldade imensa, né, com a autoestima, e é um processo bem complexo. A compulsão alimentar, qual é o lado, falar assim, o lado bom, né, da compulsão alimentar? Existe um tratamento para ela, né? Então, hoje nós já temos ali alguns grupos que são voltados para tratar a compulsão alimentar e que tem, sim, evidências científicas que as pessoas que passaram por esse treinamento, que é chamado de comer emocional e comer compulsivo. E as pessoas que passaram por esse acompanhamento, elas diminuíram e outras até mesmo passaram a não ter mais episódio de compulsão alimentar. Porque a chave é você conseguir lidar com as suas emoções sem piorar a situação, né? Então, primeiro você começar a perceber que ali tem uma tristeza, ali tem uma ansiedade. Então, o que é que a gente pode fazer para cuidar delas? Por isso que o psicólogo é tão importante nesse momento. Maravilha. E a gente percebe também que além da TPM, para todo o público em geral, quando vai chegando a época de provas, né, que vai ter o Enem, a gente vê as pessoas mais exageradas, ou na questão de comer muito, ou às vezes nem sentir vontade de comer, mas uma boa parte acaba de uma certa forma exagerando. E aí fica essas dicas, né? Fazer exercício físico, procurar também ter momentos mais relaxantes, né? E buscar ajuda, né, Mariana? Buscar ajuda e compreender que a alimentação não é para se tornar algo ruim, desagradável. Vir esse sentimento de culpa e vergonha. Alimentar eu tenho uma amiga nutricionista que eu trabalho muito com ela. Mariana, a alimentação é nutrir o nosso corpo, é cuidar do nosso corpo. Verdade. Então, quando começa a apresentar esses sintomas essas emoções que são desagradáveis, não dá certo. Na verdade, você não tem que sentir culpa, você tem que sentir prazer e não precisa exagerar. Né? Não precisa exagerar. E se perceber que está se cobrando demais, que algo está incomodando, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, não guarda para você esse sofrimento não, porque é um sofrimento. Tem gente que acaba trazendo para casa, gastando mais, fazendo compras de coisas que nem precisa e levando para dentro de casa. Quando você vai ver, tem um monte de coisa que você não vai nem se alimentar ou que você vai comer porque você comprou. Exato, né? O aplicativo está aqui na nossa mão, né? Verdade. E está muito mais acessível para a gente. Então, é importante se cuidar mesmo. Mariana, gostei de ter conversado com você sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que mexe com a cabeça de muitas pessoas e a gente quer que você se ajude. E principalmente mulherada que está na TPM. Olha, já percebeu que vai exagerar na alimentação, dá uma segurada, vai fazer exercício físico, né? Vai ser feliz de outras formas. Alimento demais não dá certo. Não tem que exagerar. Mariana, quem quiser falar com você? Bom, pode seguir no meu Instagram, que é psicóloga Mariana Nascimento. E lá eu também compartilho muitas informações em relação à saúde emocional e como que a gente pode cuidar dela. Obrigada, tá, Mariana? Continua aqui com a gente. Depois da gente ter conversado com a nossa querida Mariana sobre esse assunto que é a compulsão. É verdade, tem gente que tá desse jeito. É uma pizza na mão e um chocolate na outra. Não vê a hora de comer a pizza para comer logo o chocolate. Tem gente que come os dois ao mesmo tempo. Para com essa compulsão.